Boa noite, pessoal. Vamos mais uma aula de projeto de fábrica e layout, aula número 9. Essa aula nós vamos dividir em duas partes para ficar um arquivo mais leve. Então, vamos começar a aula. Hoje nós vamos falar sobre a unidade número 4, que versa a respeito de manuseio, movimentação e armazenagem de materiais. Bom, o armazenamento de material, pessoal, ele é uma necessidade de empresas em geral, né, ou organizações industriais. Seja para matéria-prima, né, ou para materiais em elaboração, peças, como a gente está vendo aqui, né, na tela, componentes, produto acabado, ou até mesmo ferramentas, né, e materiais de uso geral. Vamos para frente aqui. Bom, o almoxarifado, como a gente poderia definir o almoxarifado, né? Ele seria um sistema intermediário. Ele está, então, entre os fornecedores de matéria-prima e as seções de fabricação, né, que vão consumir a matéria-prima. Ou ainda a gente pode definir como um sistema intermediário que está entre a fábrica e os clientes que vão receber o produto acabado. Então, resumindo, né, a gente pode dizer que o almoxarifado, ele, além de ser um regulador interno, ele é também um regulador intermediário entre os mercados externos e a própria produção, né? Bom, e aí a gente pensa qual que seria a finalidade do almoxarifado, né? A finalidade primordial do almoxarifado vai ser uma alimentação de quê? De matérias-primas, de materiais, né? Alimentação de materiais e matérias-primas para os setores de produção, né? Só que esses setores, eles mantêm em estoque uma quantidade mínima de materiais, né? De modo que os processos que vão vir à frente não sofram problemas de continuidade, né? Ok? Para frente aí. Bom, então, resumindo aí, a função de um almoxarifado, as funções básicas aí, né, que a gente pode resumir, vão ser comprar, receber, guardar e distribuir, tá? Mas a gente pode pensar assim, apesar de existir em toda organização, né, um setor específico para a realização de compras, é comum que elas deixem deixar para o almoxarifado a responsabilidade por pequenas compras, né? Então, por exemplo, vamos pensar que ao receber, um encarregado, por exemplo,
Deixa eu pensar aqui. O encarregado, por exemplo, quando ele recebe aí o produto, faz a recepção aí do material, né, que vai para o almoxarifado, ele deve perceber se está em conformidade com o que foi pedido, né, com as especificações que foram pré-estabelecidas, né. E, ao mesmo tempo, fazer uma verificação de quantidade de material e o conteúdo se está adequado ao que está mostrado na nota fiscal, tá? Bom, fazendo essa verificação, se for encontrada na hora da recepção do material alguma inconformidade, né, você não faz assinatura da nota fiscal e você anota, faz uma verificação aí. Ao fazer a verificação, você faz uma nota no verso da nota fiscal com as razões da não assinatura, né? E por que fazer a guarda desses materiais no almoxarifado, né? Bom, essa guarda de material, ela tem uma função que é evitar o extravio dos materiais e, ao mesmo tempo, preservar a qualidade desses, né? Aí existem várias formas de se recomendar a preservação dos materiais que vão ser armazenados no almoxarife, por exemplo, mas um deles, por exemplo, é você proporcionar a rotação dos materiais de modo que todas as faces desses materiais sejam beneficiadas pela aeração. Porque, por exemplo, você pode ter uma caixa, ela tem um componente lá que é perecível e precisa ter uma aeração na parte inferior daquela caixa. Depois de um certo tempo, a umidade toma conta daquele sistema. Então, tem que ter a aeração na parte inferior. Para que ela esteja totalmente aerada em todas as suas faces da caixa, você tem que ter uma rotação desses materiais que são dessa caixa que é armazenada no almoxarifado, né? Então, isso é importante. Mas, assim, você pode estar pensando da seguinte forma, né? Como que eu vou fazer essa rotação, por exemplo, rotação de uma caixa ali no almoxarifado? É complicado isso, né? Você pode pensar que a frequência com que você faz a rotação do seu produto armazenado no almoxarifado varia com o tamanho, com o volume ou o próprio peso do material que é armazenado. Então, caso você não consiga fazer esse tipo de rotação no material que é armazenado, você pode apenas fazer a cobertura da superfície, se for uma superfície metálica, né, que suporta o seu material armazenado, você faz uma cobertura dessa superfície com uma película que seja protetiva, hein, a fim de que você possa evitar uma futura oxidação, por exemplo, do material que é armazenado. Tá? Vamos ver. Bom, antes de falar um pouco aqui dos 4 princípios que devem ser observados ao se projetar o almoxarifado, vou fazer uma preliminar, né? Por exemplo, supondo que a gente tenha como objetivo principal no armazenamento de produtos aí no almoxarifado,
A gente tem que pensar, por exemplo, se os materiais vão ser extraviados, né, ao longo do tempo de armazenamento, e que a deterioração do produto, caso isso venha a acontecer, seja feita com uma racionalidade. Você saiba que o produto ele tem até certo ponto, ele pode ser suportado aquela deterioração, né? E, ao mesmo tempo, você ter, na recepção do produto, na área de armazenagem, você ter uma segurança quanto à recepção desses produtos. Além do próprio armazenamento, né? Quanto à distribuição dos materiais dentro do almoxarifado, no caso da armazenagem aí, você precisa racionalizar essa distribuição, tentando investir o mínimo possível nas instalações de armazenagem. Lógico que você não vai deixar que a própria instalação seja de um nível inferior, né, de projeto, mas que você não gaste rios de dinheiro nessa área, sendo que você tem outras áreas importantes para investir na sua fábrica. Bom, feito isso, a gente vai falar aqui, então, de 4 princípios que têm que ser observados ao se projetar um almoxarifado. Primeiro, você precisa projetar utilizando edifícios térreos, projetar um sistema de circulação direta, utilizar equipamentos adequados para a movimentação dos materiais e dispor racionalmente os materiais dentro das instalações. Tá? O primeiro caso aí, a gente vai falar sobre as edificações térreas. Tá? As edificações térreas. Aqui a gente está vendo na imagem 2 locais aí representando as edificações térreas. Esses tipos de edificações, pessoal, eles têm elas têm uma grande serventia para os almoxarifados, né? Por quê? Porque esse tipo de construção, ela é mais econômica. O que mais? Ela permite uma utilização do espaço que seriam ocupados por escadas, por exemplo, e elevadores, né? Então, você pode fazer vamos dizer assim, você pode ao invés de utilizar para outros tipos de funções esse espaço, você pode fazer um espaço para armazenamento de materiais. Então, a movimentação dos materiais, ela se faz de uma forma mais segura e rápida, nesse caso, com edificações térreas, né? Proporcionando uma facilidade maior, no caso de carregar e descarregar caminhões, por exemplo. É muito mais fácil você fazer a carga e a descarga se o transporte tem um acesso direto às edificações do seu armazém, no caso, as edificações térreas. É muito mais simples, né? O segundo item que a gente vai falar é o sistema de circulação direta, tá? Esse sistema, uma característica dele, né? Você busca um fluxo. A gente viu alguns tipos de fluxo, né? Por exemplo, fluxo intermitente, que é interrompido, e um fluxo progressivo, ele apenas se desenvolve num sentido, e ele não tem uma volta, ele não tem um retrocesso, né? E nem cruzamentos.
e ele percorre distâncias pequenas, distâncias mínimas, né? Então, para esse sistema de circulação direta, você espera que esse sistema ele tenha um fluxo progressivo, ele não tenha um retrocesso, nem cruzamentos e percorra distâncias mínimas, tá? Ele pode ser interpretado, né, a circulação direta, como a facilidade na entrega do material, né, no armazenamento e na saída. Então, isso seria a circulação direta, facilidade na entrega, no armazenamento e na saída. O terceiro item que a gente está discutindo ali, tá? Dos 4 princípios para se projetar um almoxarifado, seria o equipamento adequado. Nesse item do equipamento adequado, eu separei 2 equipamentos aí interessantes. Isso por uma característica mais moderna, né, dos dias atuais. A gente tem 2 tipos de equipamentos adequados. Um é o vagonete, tá? O vagonete, que a gente está vendo aqui na figura. Ele praticamente tem 4 suportes, onde vai o material, e uma longarina que ela corta esses 4 suportes. Na base, ele tem 4 rodas, tá? E propicia um bom deslocamento ao longo da área. Então, você pode empurrar, ele não fica fixo, tá? Então, esse é o vagonete. E a empilhadeira, que aqui é do lado direito, que é muito utilizada, que você precisa para pilotar uma empilhadeira, fazer um curso aí de NR, agora eu não lembro o tipo da NR, mas você precisa fazer um curso para pilotar. No caso do vagonete, pessoal, ele pode ter um trajeto fixo ou ele pode ser circular. Tá? Ele pode ser também sobre trilhos, depende do tipo de material que eu vou carregar, da empresa, da fábrica. Você pode usar trilhos de ferro para colocar o vagonete em cima e fazer o transporte. Você pode utilizar rodas aí metálicas, rodas de borracha, né? E movimentar em todas as direções. E o acionamento, ele é um acionamento manual. Você vê aqui na nossa figura que não tem o próprio material que vai aqui em cima, ele serve de apoio para a pessoa fazer o deslocamento do vagonete, né? Então, é um acionamento manual, nesse caso. Mas ele pode ter um acionamento motorizado. Já a empilhadeira, ela é um equipamento mais versátil, né? No transporte aí de armazenamento, né? Dentro de grandes almoxarifados. Ela permite um transporte, uma movimentação, né? Tanto vertical quanto horizontal. E não tem limitações dentro de um trajeto fixo. Tá? Então, essas são as características principais desses equipamentos aqui. O próximo item, vamos ver o último item aqui, tem um último item, disposição racional das instalações. Bom, racionalizar, pessoal, é você trabalhar com inteligência, certo? Então, quando você fala em racionalidade das instalações, seu objetivo é facilitar 2 coisas, por exemplo, tá? Então, o armazenamento de material e a movimentação do material. Então, um exemplo, por exemplo, né, a gente pode ter a construção de 2 amplas plataformas em cada lado de um edifício com 3 ou 4 metros de largura.
e esse edifício vai receber e entregar os materiais que chegam, que são requisitados. Nesse caso, a gente tem... deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, a figura está aqui, isso. Então, a gente tem aqui uma plataforma para trens, tá? Então, eu entro aqui com o trem, tem as saídas de material, por exemplo, aqui tem os pallets, onde são colocados os materiais, aqui as prateleiras, onde são colocados os materiais, a entrada de material e saída dá-se por aqui. Então, essa seria uma racionalidade de instalação, um exemplo, né? Então, foi dividido a região de pallets, a região de prateleiras, e aqui um escritório. Tem um exercício que eu coloquei no final da aula, que ele pede para você desenhar um layout, tá? Então, vocês podem, para aquele exercício, se basear nesse tipo de layout. Então, você tem os pallets, você vai ter que saber quanto de material vai aqui em cima de cada pallet, o máximo, né? E dependendo da quantidade de material, de caixas que eu vou ter para cada suporte de cada pallet, eu vou saber quantos pallets eu vou ter que usar. Mesma coisa nas prateleiras. Eu vou precisar saber o que vai passar entre os pallets e as prateleiras, essas áreas. Então, por exemplo, se for um vagonete, vocês vão ter que procurar na internet ou estimar mais ou menos, tá? Você olhando uma foto com uma pessoa do lado, você consegue, pela altura da pessoa, saber mais ou menos qual que é o comprimento, largura do vagonete. Se for passar um vagonete por aqui, ou mesmo uma empilhadeira, você consegue estimar o tamanho. Mas na internet você consegue procurar manuais, né? E aí você sabe o tamanho. Então, se for passar uma empilhadeira por aqui, você vai saber o tamanho do corredor. Tá? Então, vai passar por aqui, aqui por trás. Então, normalmente, o tamanho do corredor vai ser uma área do transportador acrescida de uma porcentagem para que o veículo possa fazer uma curva, né? Tem um raio de curvatura. Aqui do lado direito a gente tem o escritório, então o E aqui de escritório, o MI material inflamável, vestiário e banheiros. Então, basicamente, para um almoxarifado aqui, ó, esse exemplo, a gente tem a parte de armazenamento, os corredores, um escritório, banheiro, vestiário, materiais inflamáveis. E a área de saída, nesse caso, é trens, mas a gente vai ver uma figura lá na frente que são caminhões que eles chegam nessa área onde tem as plataformas de trens. Tá? O que mais que a gente vai falar? Então, a gente fechou esses 4 itens aqui, ó. Os 4 princípios que devem ser observados ao se projetar um almoxarifado. Onde vai ser projetado, né, em edifícios térreos para facilidade de saída e entrada de material, a forma de circulação dos materiais, os equipamentos e a disposição racional das instalações, esses 4 princípios. Ok? Bom, outro cuidado que a gente tem que ter na parte de armazenamento de materiais é a satisfação e segurança. Tá? Por que isso? Geralmente você tem acidentes e perdas de materiais ao longo do transporte desses materiais que vão ser armazenados. Então, a fim de você evitar acidente e perda de materiais, você tem que estar se preocupando com a segurança. Aí, existe uma técnica, né, que seria a técnica de estocagem de materiais dos almoxarifados, ela segue um princípio máximo, que é um princípio máximo de aproveitamento de espaço. O que seria essa técnica de estocagem? Seria esse
e tem que estar marcado em verde aqui, ó. Então, você sempre vai tentar estocar o máximo de mercadoria no mínimo espaço possível. O máximo de mercadoria no mínimo espaço possível. Por que isso? Porque assim, desse jeito, o uso do espaço, que no caso seria não só horizontal, né, o espaço, você vai ter um maior aproveitamento tanto na horizontal quanto no espaço vertical. Só que para você fazer esse espaço, aproveitar o espaço vertical, você precisa seguir algumas normas de segurança. Não é só chegar estocando material na vertical que está tudo certo, né? Não é bem assim. Você tem que seguir algumas normas de segurança. Bom, outra coisa que a gente tem que levar em consideração numa área, quando a gente estuda layout, dentro de uma área de estoque, né, de material, são os corredores centrais e os corredores de serviço. E você vai ter que dimensionar esses corredores previamente, ou seja, bem inicialmente, na hora de projetar o seu layout, você já vai ter que saber a dimensão desses corredores. O que passa nesses corredores? O transporte, pessoas. Então, o espaço que essas pessoas, esses transportes ocupam, vão fornecer o tamanho, o volume desses corredores centrais. Tá? Ainda falando sobre satisfação e segurança, né? É muito importante que vocês também projetem e saibam a delimitação de um espaço para os equipamentos de proteção e combate a incêndio, né? Então, você vai ter que dimensionar esse espaço para esses equipamentos. Então, um procedimento que vocês poderiam estar fazendo ao planejar os corredores, vocês planejam as entradas desses corredores, as saídas, fazer uma demarcação no piso dos espaços que são reservados para esses itens. Sabendo esses espaços, vocês já podem demarcá-los, né? Outra coisa, esses itens, eles não devem ser colocados em frente de porta, por exemplo, locais que têm um excesso de movimento de pessoas ou veículos, né? Então, você tem que tomar esse cuidado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo das figuras. Ó, eu tenho aqui os materiais de segurança, eles são colocados numa área aqui nesse centro, aqui onde vocês estão vendo um corredor. Eu não vou colocar esses materiais aqui dentro. É um local de movimento de pessoas, né? E quando eu colocar esse equipamento de segurança num determinado local, eu vou cercar uma certa área para esse tipo de dispositivo. Então, tem que tomar esse cuidado. E para fazer isso, você tem que seguir uma norma. Existe uma norma, a NR, que fala sobre a segurança desses tipos de dispositivo e a área que eles devem ocupar numa instalação industrial. Tá? Então, por exemplo, para você ter um armazenamento seguro com esses dispositivos que a gente está mostrando aqui nas imagens, é recomendado, né? Então, o material que vai ser armazenado, ele deve ser colocado de forma a evitar obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saída de emergência. Item número 2, o material não deverá dificultar a iluminação e nem o trânsito dentro da fábrica. Tá?
Número 3, o piso onde serão depositados os materiais deverá possuir resistência adequada, né, para atrito, essas coisas. Não ter escorregamento. 4, deve-se evitar a armazenagem de materiais diretamente sobre o piso, recomendando-se a utilização de estrados. Tá? Então, esses são 4 itens de satisfação e segurança aí que a gente pode estar levando em conta na hora de projetar um almoxarifado numa área de almoxarifado. Bom, aí a gente entra num item agora que é racionalização dos métodos de estocagem. Quando você faz a armazenagem dos materiais, ela deve ser feita de uma forma ordenada. Tá? Assim, o que você consegue com isso? Você proporciona algumas condições que seriam físicas, umas condições físicas que preservam uma qualidade dos artigos que você vai estar estocando. Então, no final das contas, o seu objetivo vai ser proteger o material que você está estocando e fazer com que esses estoques eles sejam úteis para a empresa, né, mediante o serviço que ela está prestando, do produto que ela está produzindo. Bom, então, o almoxarifado aqui, ele deve estar consciente de que o controle dos estoques ele é facilitado pelo arranjo na armazenagem. Se eu tenho um arranjo eficiente, eu vou ter um controle maior. Se eu tenho um arranjo que é totalmente desconfigurado, sem uma racionalidade, o seu controle sobre ele vai ser ruim. Então, a boa armazenagem, ela facilita a identificação física dos materiais no almoxarifado. E, dessa forma, consequentemente, aumenta a produtividade da fábrica. Vamos lá. Bom, dentro desse item ainda, racionalização dos métodos de estocagem, diversos fatores podem ser considerados na armazenagem. Então, a gente vai ver 4 tipos de fatores aqui que a gente tem que considerar. O primeiro é chamado de popularidade. Popularidade. Por que isso? Então, na hora de você projetar o seu almoxarifado, você vai considerar o seguinte, ó. Se eu tenho um material de alta movimentação, que aqui para a gente está mostrando em vermelho, eu vou tentar colocar esses materiais o mais perto possível da área de expedição, que é a área em azul. Então, por isso que eles estão dentro dessa área de fábrica, próximas à área de expedição. Se eu tenho um material de baixa movimentação, que é um verde aqui, eu não vou colocar ele próximo da expedição. Eu vou deixar o espaço aqui próximo para os materiais de alta movimentação. Tá? Então, esse é o primeiro princípio, da popularidade. Segundo princípio, o da similaridade ou semelhança. Tá? Como que funciona esse? Então, eu vou fazer uma arrumação dos materiais por grupos que têm características semelhantes. E isso vai ajudar a localização dos materiais. Então, por exemplo, o grupo 1, eu tenho aqui uma embalagem retangular. Então, eu vou separar esses materiais todos juntos, porque são semelhantes. Fica fácil de eu visualizar isso, encontrar. Já o outro grupo, o grupo 2, um produto que tem uma embalagem triangular, eu vou colocar eles afastados do grupo 1. Então, eu sei aqui, por essa arrumação que eu fiz, que tem características semelhantes, né? Eu sei encontrar com facilidade a localização desses materiais, só por esse princípio. Tá? Então, eu separo os produtos aqui por similaridade ou semelhança. O tamanho, né? O tamanho é outro método de estocagem. Então, os materiais devem ser arrumados conforme o espaço ocupado por eles. Então, por exemplo, o material que ocupa um lote grande,
como esse aqui em azul. Eu separo eles por tamanho no lado esquerdo aqui. Os lotes médios, eu separo ele aqui em vermelho. Os lotes pequenos, eu separo eles aqui. E aqueles que são, por exemplo, armazenagem em retalhos, por exemplo, vão dentro de caixas, gavetas, etc., eu separo eles aqui por último, né? Então, ficou organizado, tá vendo o método de estocagem? Lote grande, médio, pequeno, retalho, ficou bem separado. O último, pessoal, é a peculiaridade ou característica. Então, por exemplo, se eu tenho materiais que têm periculosidade, materiais perigosos, então eu vou separá-los de acordo com a sua pericularidade. Aqui em vermelho. Materiais de alto valor, segurança, eu deixo aqui só no interior em azul. Materiais que são perecíveis, que se deterioram rapidamente, então separo eles aqui em verde. E assim eu consigo fazer um bom método de estocagem. Tá? Bom, de racionalização do método, seria só isso aí que a gente está falando. Tá? Agora vamos para o próximo item, que é o transporte. Eu vou parar aqui e vou fechar essa aula, para deixar o arquivo não muito pesado. A gente continua com o transporte na parte 2 da aula. Tá joia?